finalmente lançou a segunda temporada de Round 6, e meus amigos, foi de explodir a cabeça. Foi tanta coisa louca que me faz pensar o que os caras vão inventar para a parte final da segunda temporada. Tivemos mortes, rebelião, o capitão do navio metendo o louco, Thanos psicopata, Frontman se disfarçando de jogador, Frontman poupando a vida de Ji-Hoon. E aí entra também a pergunta que não quer calar. Por que ele participou do jogo? Afinal de contas, ele não precisava estar lá. Além disso tudo, teve um baita spoiler dos próximos jogos da terceira temporada que a maioria não percebeu. E vou revelar tudo neste vídeo, beleza? A rebelião, sem dúvidas, foi o ponto mais alto da série. Ela acontece logo após a terceira rodada dos jogos, quando sobram por volta de 100 jogadores ao todo. Seguindo o novo procedimento estabelecido pelos organizadores para esta edição dos jogos, os 100 votam entre ficar na ilha e jogar a próxima rodada, ou sair agora e dividir o prêmio. Como vimos, essa votação resultou em um empate de 50 a 50, e isso obrigou os organizadores a definirem um segundo turno no dia seguinte. A partir daí, já sabemos o que aconteceu. Ji-Hoon aproveitou o ataque da equipe inimiga à noite para organizar uma rebelião contra os organizadores, mas, obviamente, o ataque acabou falhando, porque Frontman, disfarçado de jogador, estava só esperando o momento certo para trair o grupo e entregar Ji-Hoon e seu amigo de bandeja, assim terminando com a morte de Hyung-bae bem na frente de Ji-Hoon. Dito isto, a pergunta que todos estão fazendo é: por que Frontman participaria dos jogos? Até porque ele não precisava arriscar sua vida lá dentro, e a resposta é muito simples. No episódio 3, vemos ele conversando com o protagonista, e nesta conversa, ele explica que o motivo que o levou a entrar nos jogos foi porque sua esposa estava muito doente e precisava de um tratamento caro. Apesar dele estar disfarçado de jogador, esta história que ele contou não era mentira. De fato, o Frontman já jogou os jogos anteriormente e venceu, e o motivo que levou ele a jogar realmente era esse. Mas onde isso explica a participação dele nos jogos? É o seguinte, a história dele e do Ji-Hoon são muito parecidas, porque da mesma forma que a mãe de Ji-Hoon morreu enquanto ele estava nos jogos, a esposa do Front também, e o que difere os dois é que depois da morte de sua esposa, Frontman perdeu totalmente a fé nas pessoas, chegando ao ponto de considerar todas lixo. Ji-Hoon, por outro lado, mesmo tendo a oportunidade de aproveitar o dinheiro que ganhou nos jogos, ele decidiu voltar para ajudar as pessoas e desmantelar a organização de Round 6. E aí você percebe como a intenção do Frontman em entrar nos jogos gira em torno de Ji-Hoon. A verdade é que Frontman está obcecado em provar para Ji-Hoon que ele está errado em acreditar nas pessoas e puni-lo por ter tomado a decisão que aos olhos do líder era a errada. Sem falar que, obviamente, a decisão de voltar aos jogos e perseguir os organizadores soou como uma afronta ao líder. E agora Frontman quer quebrar a sua determinação. Mas você sabe por que ele não matou Ji-Hoon no final da temporada? O objetivo do jogo Round 6 é basicamente entreter os investidores, que, como foi mostrado na primeira temporada, fazem apostas nos melhores jogadores dos jogos. Então, é fácil imaginar que muito provavelmente muitos investidores acabaram apostando dinheiro em Ji-Hoon, já que ele já vem de uma vitória, o que o torna um jogador de ouro na competição. Então matá-lo não seria uma opção até que os jogos terminassem. Agora se liga só no maior spoiler de todos para a segunda temporada. Na primeira temporada tivemos várias imagens pintadas nas paredes que eram exatamente os jogos que ainda iriam acontecer na época. E essa mesma ideia foi usada nesta segunda temporada. Como podemos ver, existem dois tipos de pintura nas paredes do dormitório onde os jogadores ficavam. Pelo que parece, na primeira revela um jogo de tabuleiro que provavelmente será no estilo xadrez ou dama. Claro que adaptado para ser mais interessante para os patrocinadores. Claramente será um jogo que vai beneficiar os mais inteligentes. Porém, no segundo jogo será diferente, porque vemos que a figura que está pintada na parede se parece muito com o jogo Monkey Bars. E se realmente for isso, esse jogo vai beneficiar aquele com melhor porte físico, o que já deixa a equipe de Ji-Hoon em desvantagem por conta da jogadora 149, que já é idosa, e também da jogadora grávida, número 222. Logo, o que nos vem à mente é um jogo baseado na velocidade, em que o jogador que atravessar primeiro as barras vence, e o que não conseguir ou acabar caindo morre, porque certamente as barras serão colocadas em uma grande altura para dar mais tensão ao jogo. Com certeza esse seria um jogo muito perigoso, principalmente para personagens que não têm porte físico. Agora vamos falar sobre um personagem bem interessante, o jogador 246. No final da temporada parecia que ele tinha morrido, mas está claro que ele está vivo, porque o guarda que atirou nele usava uma máscara de triângulo, assim como a garota norte-coreana que vimos anteriormente. E na série essa mesma garota já tinha conhecido ele e se envolvido sentimentalmente com a pequena filha dele que se encontrava doente. Vimos também que a garota estava ciente do esquema de tráfico de órgãos, onde ela não concordava com essa prática e estava tentando sabotar o esquema. O que provavelmente irá acontecer é que ela vai usar esse mesmo esquema para salvar o jogador 246
46. Porque sabemos que todos os participantes, que foram apenas feridos e não mortos, acabam parando na sala de extração de órgãos. E é exatamente isso que irá acontecer. Porque depois que ele ser enviado para lá, a garota terá a oportunidade perfeita de salvar ele. Não poderia deixar de falar sobre o capitão mais traíra dos 7 mares. Acredito que no início ninguém imaginaria que esse mesmo simpático capitão estaria mancomunado com o líder dos jogos. Mas se pararmos para pensar, faz todo o sentido, já que foi ele que encontrou o policial. E essa situação nos faz pensar que, na verdade, o frontman, que é irmão do policial, não queria de fato o matar, porque desde o início ele salvou a sua vida e mandou o capitão levar ele para o pronto-socorro. Então, o que de fato acontece é que, apesar de Jun-ho guardar ressentimentos de seu irmão, o frontman não compartilha deste mesmo sentimento. Pelo contrário, ele não quer envolver Jun-ho neste esquema. Se liga só na teoria que está rolando na internet. Já se ouvia rumores que Ji-hoon iria morrer nesta temporada, e pelo que parece, o motivo da morte dele será para proteger a jogadora 222 que está grávida. E faz todo sentido, já que nesta mesma temporada tivemos uma cena da vidente que dizia o seguinte: por algum motivo, sua vida foi mais longa que o destino determinava, e você foi trazido para este lugar por alguma razão. Se prestarmos atenção, vemos que na cena, a mulher maluca olha diretamente para a garota que está grávida, mostrando que provavelmente Ji-hoon terá que se sacrificar para salvar 2 vidas, a garota e o bebê. E mais, como falamos anteriormente, a esposa do frontman morreu, e quando aconteceu ela estava grávida. Sabe-se que em algumas cenas, vemos ele olhando para a garota, o que mostra que ela lembra a esposa e o filho que ele perdeu. Então, o que eu acho é que, em algum momento da terceira temporada, essa garota vai acabar ligando todos os personagens, provavelmente em um momento de muita tensão, talvez até provocando uma mudança no personagem frontman, onde ele poderá ter um grande momento de redenção. Mas espera aí, meus amigos, ainda não terminou. Deixamos o melhor para o final. Como você acha que será o último jogo? Na minha opinião, acredito que acabará com o jogo da Lula, porque esse jogo leva o nome da série, então faz todo sentido acabar com ele. Só que desta vez, quem lutará contra o Ji-hoon muito provavelmente será o frontman, porque pensa comigo, não temos nenhum antagonista que realmente tenha o peso que ele tem na série, porque o único que talvez poderia ocupar esse papel seria o Thanos, mas ele está morto, e os que restaram não dariam o clímax necessário para o final da série, então é muito provável que o frontman acabe jogando contra Ji-hoon. Só que temos que lembrar que o líder é muito forte, e vimos isso nessa cena aqui, onde ele arrebentou Thanos e companhia. Em uma batalha direta, acredito que Ji-hoon não teria a menor chance, porém acredito que os caras vão dar um jeito de balancear as coisas. E um exemplo seria colocar o policial para ajudar Ji-hoon, o que faria com que tivéssemos uma luta épica, em que o frontman iria ter que lutar contra seu próprio irmão, deixando as coisas muito mais interessantes. Agora falando sobre a cena pós-créditos, muitas pessoas estão achando que teremos um novo jogo com esse boneco aqui. Porém, o que eu acho é que, na verdade, não será um jogo novo, mas sim uma versão nova do game mais famoso da série, Batatinha Frita. É o seguinte, na versão normal vimos que os jogadores conseguiram se beneficiar de uma falha no jogo, fazendo sinais e usando o ponto cego da boneca para sobreviverem. Então eu acredito que esse novo boneco será colocado justamente atrás dos jogadores, para cobrir todos os pontos cegos e fazer com que os participantes joguem corretamente. Mas coloca aí nos comentários o que você acha sobre isso. Lembrando que todo o vídeo foi montado com análises e teorias, então tanto pode acontecer quanto não. Mas acredito que isso realmente aconteça. Se você gosta de análises, teorias, vazamentos, então se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? E ajuda no like para que este vídeo alcance outras pessoas como você. Obrigado por assistir, fica com Deus.